No vídeo de hoje você vai descobrir os melhores pontos para você operar durante essa semana dentro dos principais ativos do mundo. Vamos começar aqui com o nosso queridíssimo Ibovespa. A gente teve, né, um movimento de alta nas últimas semanas. Essa semana já rejeitou um pouco o movimento. Por quê? Porque a gente tem esse movimento, né? A gente tem essa pernada como sendo a nossa pernada principal. A gente faz o rompimento desse topo. A partir do momento que a gente rompe o topo, a gente entende que está caro e precisa recuar até os pontos mais baratos para a gente entender mais uma vez uma pernada de alta, rompe o topo, mais uma vez aqui provavelmente está caro, a gente vai ter que esperar algum recuo para a gente conseguir pensar em uma nova compra, olhando o gráfico do Ibovespa no semanal. O que a gente consegue olhar? O Ibovespa é o nosso termômetro, perfeito? A partir do momento que o Ibovespa é o nosso termômetro, a gente consegue brincar com o Ibovespa. Isso aqui é o Ibovespa em real. O Ibovespa em real, a gente consegue ver que de fato ele fez o rompimento do topo, ele está falando, Clinton, eu quero subir, só que ele faz o quê? Deixa uma LTA. Essa LTA é o primeiro toque, o segundo toque, o terceiro toque. Provavelmente o quarto toque vão ter pessoas físicas. Ah, não, eu quero comprar porque esse aqui é um canal de alta. Então o cara vai comprar, provavelmente vai ser estopado dentro desse cenário. Então ficar muito atento aqui nesse movimento do Ibovespa no gráfico semanal. O que a gente consegue fazer também? A gente consegue colocar o nosso Ibovespa dolarizado. A partir do momento que a gente coloca o nosso Ibovespa dolarizado, a gente tem uma linha de Boss passando exatamente aqui. Ó. A gente tem uma linha de Boss no gráfico do Ibovespa dolarizado passando exatamente dentro dessa região. O que significa? Aqui é o ponto mais interessante para o vendedor atuar, porque provavelmente esse vai ser o movimento principal, provavelmente esse vai ser o movimento que a gente tem, né? A partir do momento que perde esse fundo, está validando todo esse movimento, e aqui dentro desse cenário, a gente teria de fato a nossa linha de Boss confluindo aqui com uma região de pó, onde provavelmente o preço vai sentir. O que significa isso? Significa que o nosso Ibovespa provavelmente vai perder valor em relação ao dólar. Significa que o Ibovespa vai subir e o dólar vai subir mais? Significa que o Ibovespa vai cair e o dólar vai cair menos? Ou significa que o Ibovespa vai ficar no 0 a 0 e o dólar vai subir um pouquinho? Ou até mesmo o Ibovespa pode cair e o dólar vai ficar no 0 a 0? Então, ficar muito atento a esse cenário. Provavelmente dentro desse contexto aqui, né, talvez seja mais interessante não procurar muito por compra aí dentro do nosso Ibovespa, ficar de olho mais em posições vendidas. Assim como a gente consegue pensar também, ou desmontar alguma posição comprada, né? Assim também como a gente vai preferir, teoricamente, entendendo esse cenário do Ibovespa dolarizado, procurar compras no dólar. Beleza? Então esse é o nosso termômetro para a gente entender. O que significa? Ele precisa recuar para a gente conseguir pensar em compra. A gente tem outra linha de Boss no nosso Ibovespa dolarizado aqui próximo dessa região. Então, próximo dessa região, de fato, vai ser o ponto onde a gente vai olhar com carinho novamente para o nosso Ibovespa dolarizado. Beleza? Então, seria mais ou menos isso para a gente entender um pouquinho do Ibovespa. Quando a gente coloca, volta, né? Para o nosso Ibovespa em real e a gente coloca o gráfico diário, fica até um pouco mais claro, né? A gente de fato faz o rompimento dessa região, só que a partir do momento que a gente faz o rompimento dessa região, a gente entende que o preço está caro, aquela ideia da LTA que eu mostrei para vocês. E agora a gente consegue mostrar, né? Enxergar de fato um movimento que é uma base. Dentro dessa base a gente teve, né, um movimento que antecedeu, é um movimento de alta. Então a gente entende que esse movimento é um movimento de distribuição do preço, porque o movimento foi após de alta, ou é um movimento de reacumulação para o preço continuar subindo. Como que a gente vai tentar operar isso? O primeiro ponto que ele manipular. Se ele manipular a extremidade superior, provavelmente o preço tende a cair. Opa, vamos desenhar aqui. Provavelmente o preço tende a cair. Se ele manipular a extremidade inferior, provavelmente vai ser um movimento de reacumulação para a gente pensar em novas compras. Inclusive, ele deixou de fato aqui, né, essa regiãozinha aqui como sendo um ponto de possível parada do preço, deixou aqui mais ou menos uma região de call highs, de call lows. Então ele pode vir aqui querer capturar esse movimento. A partir do momento que ele capturar essa região, aí sim a gente pode pensar em um novo movimento comprador para o Ibovespa no gráfico diário. Beleza? Então, mais ou menos essa é a nossa visão para o nosso Ibovespa para essa semana. Falando um pouquinho de mini índice e mini dólar, onde de fato a gente vai procurar, né, os nossos melhores day trades, talvez os nossos melhores swing trades, a gente tem alguns pontos. Vamos começar. No gráfico de 60 minutos, a gente tem esse movimento, e de fato foi um movimento que iniciou todo esse movimento. Só que o que a gente tem? A gente tem dois cenários. O primeiro é que ele faz um fundo mais alto que o fundo anterior. Ponto positivo para os comprados. Ponto negativo é que ele não faz o rompimento do topo. A partir do momento que ele não faz o rompimento do topo,
significa que se ele não deu continuidade ao movimento, se ele não fez o rompimento do topo, a expectativa é que ele venha perder a região de fundo. A partir do momento que ele perde a região de fundo, ele vai validar toda essa nossa pernada de baixo. Então, todo esse movimento aqui é um movimento válido dentro desse cenário, onde provavelmente aqui é o ponto para eu pensar, né, em vendas, e aqui, teoricamente, pontos para eu poder pensar em compras. Entendendo todo esse cenário com um gráfico limpo, no gráfico de 60 minutos, eu consigo entender melhor as minhas regiões, os meus pontos de interesse, as minhas linhas de boss, né? E aí eu vou ter esse ponto pelos 60 minutos como meu principal ponto de possível parada do preço. 141,490 era um ponto onde eu procuraria por vendas, para eu poder entender, né, algo mais ou menos nesse sentido. O preço vai mitigar até essa região para dar continuidade ao movimento vendedor. Da mesma forma, o oposto. Vamos marcar mais uma vez aqui, de fato, 141,490 é o ponto de interesse vendedor. Muita atenção a esse ponto dentro do nosso modelo. Da mesma forma que 138,485 seria o meu ponto de interesse comprador, onde provavelmente eu estaria de olho, né, para pensar em algum argumento comprador dentro dessa região. Pelos 60 minutos, esses são os meus dois pontos de maiores interesses. Dentro disso, eu deixaria o preço trabalhar entre eles, só atuaria em 141,490 ou em 138,485. Beleza? Lembrando que tudo que eu estou falando aqui nada mais é do que a minha visão, é como eu interpreto os gráficos, né, utilizando os conceitos de oferta e demanda, né, dentro do que a gente acredita, dentro do movimento do preço, dentro dos nossos indicadores, como linha de voz, MACD, RSI. Então, dentro do contexto, né, do nosso estudo, é assim como eu interpreto o gráfico. Beleza? É simplesmente a minha opinião. Tome as suas atitudes, assuma as suas responsabilidades e seja feliz dentro do seu operacional. Beleza? Lembrando, se você está gostando, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. A gente tem a nossa mentoria com turma aberta, né? Se você gosta dos vídeos que a gente traz aqui todas as semanas, não deixe de conferir, testa lá 7 dias para você entender se faz sentido ou se não faz. Entra na mentoria, usa os 7 dias. Se você não gostar, você vai lá, pede o cancelamento, pede o reembolso e fica tudo certo, tudo na paz, beleza? O link está aqui, só chamar o nosso suporte comercial no WhatsApp, que eles vão atender vocês da melhor maneira possível. A turma está aberta. Você entra, é imediato o seu acesso lá para poder usufruir de tudo. Beleza? Testa 7 dias. Gostou? Continua. Não gostou? Pede o reembolso, pede o cancelamento e tá tudo certo. Do tanto que a gente confia no nosso trabalho, a gente sempre fala, né? Usa lá 6 dias, aproveita 7 dias, descobre o que é a linha de boss. Tem um indicador que a gente nunca falou no nosso YouTube, tá? A respeito dele. Então descobre o que é ele também. Usa os 7 dias, os 6 dias, na verdade, 7 dias. No 7º dia, quando der lá faltando 5 minutos, você vai lá e fala: quero cancelar a minha mentoria. Pronto, não tem o meu acesso à mentoria. Você vai ser reembolsado, não vai ter custo nenhum, não vai ter perdido nada e provavelmente você vai descobrir o que é a linha de boss e o que é esse indicador, entre aspas, secreto. Beleza? Tamo junto, vamos continuar falando um pouquinho aqui do índice nos 5 minutos. Então, a gente, só para concluir, a gente tem aqui o índice ponto comprador 138,485, ponto vendedor 141,490. Esses seriam os meus dois pontos de maiores interesses para essa semana, né? Nosso mini índice nos 60 minutos. Já o nosso mini índice no gráfico de 5 minutos, a gente tem outro cenário. Lembrando que o cenário comprador apenas pelos 60 minutos. Pelos 5 minutos, a gente não vai procurar por compra. E aí, o que eu olharia? Eu olharia esses dois pontos como pontos de interesses vendas, como possíveis vendas. 140, 500 e 141, 150. Esses vão ser os meus dois principais pontos para eu poder olhar com carinho na ponta da venda. Pelo gráfico de 5 minutos no mini índice, eu, Clinton, só ia procurar por venda, não ia procurar por compra dentro desse cenário. Beleza? Então, de cara, eu já consigo entender. Por que isso? Porque dentro dos 5 minutos, a gente tem, né, todo esse movimento aqui que já aconteceu no movimento de baixo, um drop, base drop dentro do cenário. Então, essa é a minha pernada válida. Eu quero operar a favor do movimento. Então, dentro dessa região é a região onde eu vou ter interesse vendedor. Beleza? Dentro dessa região, eu posso procurar entradas de confirmação a favor do movimento de alta, para eu entender que, provavelmente, rompendo, ele vai mitigar até o próximo ponto. Beleza? Não vou conseguir procurar por compra. A compra melhor está no gráfico de 60 minutos, um time frame maior. Então, de fato, eu consigo pensar em 141, 150 para venda, 140.500 para pontos da venda. Esses vão ser as minhas duas regiões para o gráfico de 5 minutos. Apenas procurar por venda. E a compra, eu vou deixar para o gráfico de 60, que a gente já falou agora mais cedo. Beleza? Mini dólar. Vamos falar do dólar um pouquinho, da parte macro, e depois a gente vem aqui. Deixa eu limpar esses estudos. O que a gente tem? O nosso dólar, a gente consegue entender, né, quando a gente coloca o tempo gráfico maior que
A partir do momento que ele faz o rompimento dessa região, ele está validando todo esse movimento. Aqui foi um ponto de possível parada do preço, faz o rompimento e aqui, teoricamente, ele está mudando o fluxo a favor do movimento de alta. O que eu posso olhar? A gente tem no gráfico semanal esse desenho aqui. A gente tinha essa pernada de baixa. A partir do momento que a gente faz o rompimento dessa região, a gente muda o fluxo, que era de baixa, e a partir de agora o fluxo é de alta. Faz o rompimento do topo, então eu vou entender que todo recuo que ele fizer dentro dessa pernada, porque tem um movimento de indução, eu vou pensar a favor do movimento comprador. O que eu consigo olhar? Eu consigo achar um POI dentro desse cenário. Foi exatamente esse candlezinho. Dentro desse candle, a gente tem também uma linha de boss. A gente tem uma linha de boss tocando exatamente aqui no nosso dólar no gráfico semanal. Inclusive, a última linha de boss do gráfico semanal. Tem uma linha de boss aqui e uma linha de boss aqui do semanal. Tem duas linhas aqui, ó, dentro dessa região. O que a gente consegue olhar? O dólar, aqui é o último ponto de possível parada do dólar. A gente consegue desenhar esse cenário e entender que aqui provavelmente é a nossa região, né, de indução do preço. E a partir do momento... E aqui também tinha uma linha de boss, tá? Inclusive, esse candle aqui é um candle que mostra a força da linha de boss. Quando ela é rompida, de fato, é um candle forte, é um movimento forte, para poder buscar a próxima linha de boss, que é exatamente esse ponto que a gente traçou. E agora, a partir desse momento, de fato, eu vou pensar em um ponto comprador para o nosso dólar, confluindo justamente com a nossa ideia do Ibovespa dolarizado, que a gente falou lá no início do vídeo. O Ibovespa dolarizado está no ponto de venda, então eu entendo que o Ibovespa vai perder valor em relação ao dólar. Então o dólar agora, teoricamente, está numa linha de boss, na minha última linha de boss do semanal. Então, de fato, é um ponto onde o dólar provavelmente não pode perder. Se perder, provavelmente o dólar vai acelerar, e a gente vai ter dólar aí na casa de R$5. Então a gente tem algumas assimetrias, né? Seria uma queda de quase 10% no dólar. Pode acontecer? Claro que pode, o mercado é soberano e tudo de fato pode acontecer. Mas a linha de boss que a gente tem aqui, de fato, onde o preço tocou essa semana, de fato é uma linha muito importante para o nosso dólar. Beleza? Ficar atento e sabendo disso, a gente consegue, né, pensar em algum argumento comprador para o dólar. No gráfico diário, talvez isso fique até um pouco mais claro. A gente consegue colocar aqui, de fato, o nosso RSI e entender que o nosso RSI ele quase na casa do 30, né, já seria um ponto de possível parada do preço. A gente consegue colocar aqui o nosso queridíssimo MACD e está conseguindo enxergar, né, o início aqui de uma possível divergência de alta. O linha de fato não concorda, né, mas o nosso histograma de fato está procurando um movimento comprador e qualquer movimento que a gente coloca aqui no tempo gráfico menor fica até um pouco mais claro, tá? Inclusive essas linhas aqui que estão traçadas de fato eram as nossas linhas de boss do semanal, as mesmas duas linhas que eu tracei com vocês. Então, a gente conseguia pegar até pelos 5 minutos esse movimento. Inclusive, a gente falou dentro da nossa mentoria que seria pontos de possíveis paradas na aula da semana passada, da última semana. Por isso que eu falo. Se você gosta do nosso conteúdo, testa lá a mentoria, entra lá os 7 dias, vê se faz sentido, se não faz sentido, se é só mais um curso, se é alguma coisa que pode mudar a sua vida. Se de fato você gostar, você entra e continua. Se você não gostar, no 6º dia, no 7º dia, você vai lá, pede o reembolso sem problema nenhum, não precisa falar nada. Você vai falar, quero só meu dinheiro de volta. Pronto. No outro dia vai ser estornado, no mesmo dia, geralmente, estorna, né? E não vai ter problema nenhum, você não vai ter prejuízo nenhum. Você, de fato, só vai entender um pouco mais sobre o nosso operacional. Se fizer sentido, continua. Se não fizer, não tem problema nenhum. O link está aqui embaixo. Se está gostando, deixa o like, se inscreve no canal. Se está gostando, encaminha para um amigo para a gente conseguir criar, de fato, uma comunidade interessante dentro aqui do nosso YouTube. Beleza? Então, vamos lá. Então, continuando, de fato, a gente tem aqui o movimento, né? Isso aqui, de fato, não é uma divergência do preço, mas a gente consegue entender como uma desaceleração do movimento. Lembrando que a região, de fato, é o que interessa, e aqui, de fato, era a nossa região, da nossa linha de boss, né? 5.491,50, 5.475,64. 30 é mentira, você só colocou essas linhas aí depois que passou. Então entra na mentoria, descobre a linha de boss, você vai ver se estava lá ou não, e aí você vai lá e cancela, não tem problema nenhum. Beleza? E é isso aí, tamo junto. Vamos continuar aqui agora falando um pouquinho do gráfico de 60 minutos. Quando a gente vem aqui pro gráfico de 60 minutos, a gente consegue entender a nossa pernada no gráfico de 60 minutos, presta atenção, o tempo gráfico maior está mandando comprar. O tempo gráfico menor de intraday, a gente tem essa pernada de baixa. Se a pernada é de baixa, de fato eu vou entender, né? E aqui vai ser o meu primeiro ponto de interesse, aqui o segundo ponto de interesse, aqui o terceiro ponto de interesse. São as minhas 3 linhas de boss. Então eu tenho uma primeira linha de boss em 5.555 a favor do movimento vendedor. Eu tenho uma segunda linha de boss em 5.626 a favor do movimento vendedor. E eu tenho uma linha de boss em 5.701 a favor da minha linha de boss. Beleza? Então, a favor do movimento principal dentro dessa pernada, que é uma pernada de baixa. Perfeito?
A partir disso, eu consigo entender qualquer movimento. Para comprar a cliente, precisa fazer o rompimento, confirmar, voltar, e aí vai mitigar. Mitigou, caiu, subiu. Vou esperar a próxima linha. Caiu, vou esperar a próxima linha. Beleza? E assim a gente vai operar na ponta da compra. A ideia da mitigação do preço. Lembra? Movimento íngreme, forte. Movimento principal, movimento secundário, teoricamente é complexo. Beleza? Então seria mais ou menos isso dentro da nossa pernada de baixa dos 60 minutos. Então já pausa o vídeo, anota aí as suas regiões para saber se de fato faz sentido ou não. 5.555, 5.626, 5.701 são os pontos de interesse que eu, Clinton, vou estar olhando para o nosso doleta nos 60 minutos. Nos 5 minutos, o cenário já muda um pouco. A gente, de fato, vai ter aqui, né, um movimento pelos 5 minutos, um movimento de alta, onde a gente faz, né, a ideia de rompimentos de topo. Se ele fez rompimento do topo, eu entendo que essa pernada é uma pernada válida e eu quero procurar por compras. Então, eu espero, né, que ele caia. Ele caindo, eu vou esperar em 5.610 o meu primeiro ponto de interesse comprador, 5.510 na verdade, né? Pelos 5 minutos, 5.510 é o ponto onde eu estou olhando, de fato, para um ponto de interesse comprador, e 5.500, mais uma vez, meu último ponto, pelos 5 minutos, também um ponto de interesse comprador para o dólar nos 5 minutos. Beleza? Então, no dólar nos 5 minutos, eu vou procurar por compra a favor desse movimento. Nos 60 minutos, quando bater a região de 60 minutos, provavelmente eu vou procurar aquelas minhas 2, 3 regiões vendedoras. Sempre 2 players atuando, um player na venda e um player na compra. E eles vão, um transferindo dinheiro para o outro. Um vai mitigando, o outro vai fazendo o movimento principal. Beleza? Dólar seria mais ou menos essa a minha visão. Agora vamos falar um pouquinho do nosso queridíssimo S&P 500. S&P 500, o que a gente tem? Mais ou menos o mesmo racional. A gente fez um topo e aqui tem um topo mais alto. Então, de fato, aqui a gente consegue entender que para dar continuidade ao movimento de alta, ele precisa fazer o rompimento do topo. Enquanto ele não fizer o rompimento dessa máxima, de fato vai ser a nossa máxima histórica, fica difícil procurar por compra. Inclusive, a gente consegue desenhar aqui, né, a mesma coisa, uma ideia de uma LTAzinha aqui, mais ou menos, de um padrão, de uma cunha, onde provavelmente essa LTA vai ser consumida. A gente vai esperar, de fato, um movimento de queda no preço aqui. Pelo diário, eu só pensaria em compra em 5.552, que é uma linha de boss que a gente tem. 5.552, mais ou menos aqui assim, ó, mais ou menos aqui próximo desse doji. Então, de fato, eu só penso em compra para o nosso S&P 500 caso ele retorne próximo dessa região. Antes disso, infelizmente, não vou pensar em compra. Vou esperar cair até lá para a gente conseguir comprar. Da mesma forma que foi essa comprinha que a gente fez no nosso S&P 500, né? Inclusive, é uma posição que a gente montou para nossa carteira pensando no médio e longo prazo, quando toca ali, é uma linha de boss do semanal. E essa linha de boss do semanal, aqui, onde parou o preço, é exatamente a mesma linha de boss, só que do diário, na região ali de 5.552 hoje, beleza? Então, de fato, o S&P 500 eu vou pensar em um argumento comprador só apenas dentro dessa região. Quando eu coloco ali um tempo gráfico menor, tempo gráfico ali de 60 minutos, talvez seja um cenário um pouco diferente, onde eu consiga interpretar, né, esse movimento de baixo, perdeu a região de fundo, validou toda essa nossa pernada, aqui tinha o nosso boy, aqui tinha uma linha de boss vendedora, pelo gráfico de 60 minutos, e aí a gente tem agora, teoricamente, aqui dentro desse ponto, uma região de call lows, onde ele pode vir capturar essa liquidez a favor do movimento pelo gráfico de 60 minutos, onde a gente pode também desenhar uma LTA, entender que ele pode perder essa região de fundo. O que a gente tem de interessante? A gente tem a região e esse topo está formando, né, topos menores, então a expectativa é que venha dar continuidade por ter feito topos menores. Então, ficar atento também a um possível movimento de continuidade dentro desse movimento dos 60 minutos, onde ele pode perder essa região e parar apenas na nossa linha de boss, lá na região de 5.552 do gráfico diário. Perfeito? E agora, não menos importante, vamos falar um pouquinho sobre o nosso queridíssimo Bitcoin. Bitcoin e gráfico diário. Vamos começar pelo gráfico diário, só para a gente entender o cenário. A gente teve um movimento de alta. Após o movimento de alta, geralmente nós montamos uma base. Essa base geralmente é uma base de distribuição para o preço cair, ou uma base de reacumulação para o preço dar continuidade ao movimento de alta. O que a gente quer? A ideia da manipulação. O que a gente tinha? Máxima histórica dentro dessa região. A gente tinha um equal highs dentro desse movimento. Veio aqui, capturou a liquidez, defendeu o preço médio dele de livro e aqui ele vem montar o seu key level. Como que a gente pode operar isso? Esperar qualquer movimento que possa mitigar essa região. Então, de fato, o primeiro ponto vai ser essa antiga base.
Então, na região ali de quase 90 mil dólares. Então, de fato, eu esperaria para pensar em algum argumento comprador no nosso queridíssimo Bitcoin apenas na região de 90 mil dólares. Antes disso, de fato, não vou conseguir pensar em compras olhando o gráfico diário, beleza? Quando a gente diminui o tempo gráfico, a gente vai ali para 4 horas, a gente consegue entender se ele tem alvo no diário até 90 mil, 92 mil, mais ou menos, que seria o nosso primeiro ponto comprador, mais ou menos, né? Aqui próximo dessa regiãozinha aqui, entre 90 mil dólares, 92 mil dólares, eu teoricamente precisaria, né, entender esse movimento para eu poder capturar essa liquidez. O que seria o primeiro ponto interessante? Talvez entender essa pernada de baixa dentro desse cenário. Então, dentro desse cenário, eu vou ter mais uma vez um novo contexto vendedor. Eu tenho aqui a minha primeira linha de boss na região de 103 mil, mais ou menos, 103.800, mais ou menos, é o nosso primeiro ponto, 103.600. O segundo ponto que eu tenho vendedor seria na região ali de 105 mil pontos. São essas duas linhas de boss onde a gente tem, de fato, esses dois pós-vendedores. Então, de fato, qualquer recuo que o Bitcoin faça, eu, de fato, vou pensar em vendas para eu tentar levar o preço até a região do diário, que seria na região de 90 mil pontos. Beleza? Então, fica atento. Esses são os nossos pontos que eu consigo olhar pelo 4 horas. O player está mitigando o preço até o ponto do diário. Seria um movimento vendedor pelo 4 horas. Assim como no diário, eu preciso ter paciência e calma para esperar o preço chegar na região entre 90 e 92 mil dólares, para aí sim eu poder pensar em alguma compra a favor de todo esse movimento de alta. Beleza? Se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva na mentoria, testa a mentoria aí, 7 dias, sem problema algum. Se você não gostar, no 7º dia, perde o reembolso. E é isso, testa lá, descobre as linhas de boss, descobre o nosso conteúdo, um pouco mais sobre o nosso operacional, sobre o nosso conteúdo, se faz sentido para você, se não faz sentido para você, e se fizer, vai ser uma honra ter você junto com a gente, beleza? Tamo junto, boa semana para vocês, bons trades, boas operações, bebam água, não façam preço médio e usem stop, beleza? Tamo junto, um beijo, um abraço e fui!